Pessoal, hoje, Fala Pública Podcast tem um prazer enorme de receber nos nossos estúdios do MediaCast by Sam uma pessoa queridíssima, uma amiga de coração, há mais de 20 anos, dentro da Alerj como minha mentora. Não tenho palavras para descrever, né, Pietro? Verdade, Jaqueline Marins. Eu vou deixar o Pietro falar um pouquinho sobre o currículo dela, né, Pietro? Fala só um pouquinho. Falar, tá difícil, botei na mesa aqui que tá pesado de falar, tá? Não é? A mulher é pedagoga. Vamos lá, eu vou ler aqui um pouquinho, olha só. Isso aí. Especialista em legislativo, especialista em administração pública, mestre em política social, doutorado em ciências sociais. Cara, falta mais o que? Sobrou mais alguma coisa? Não, daqui a pouco é o presidente da República, não falta mais nada. Pô, obrigado, Jaque, por ter vindo aí, ter aceitado nosso convite. E o Fala Pública é seu. Vamos falar bastante aí sobre um assunto muito importante e pertinente nos dias de hoje, né, Exatamente. Eu quero dizer, pessoal, que Fala Pública Podcast disputou muito essa agenda, tá? Porque a gente sabe que a Jaque tem uma agenda extremamente como é que é? Requisitada demais. Ela tem uma competição muito grande na agenda dela e eu não tenho nem palavras, eu fico até nervosa quando eu olho para ela, porque é uma pessoa que eu não tenho, assim, adjetivos para qualificá-la. De coração, sinceramente, a Assembleia Legislativa, ela teve em seus quadros durante muitos anos essa profissional. Ela foi a fundadora da Escola do Legislativo no estado do Rio de Janeiro. Ela foi uma das pioneiras nos cursos preparatórios para os novos assessores parlamentares. Enfim, um currículo assim que a gente não tem nem o que descrever, né, Pietro? E fora que hoje, ela como doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ, ela trouxe um tema muito importante para a gente falar aqui sobre as mulheres na política. E mulheres na política é uma coisa que a gente fala assim com muita calma, com muita clareza, mas não pensem que é um assunto resolvido, tá? A Jaque vai trazer, né, Pietro? A Jaque vai trazer aqui dados que a gente vai ficar de boca aberta em saber que são recentes essas informações. Então, Jaque, mais uma vez, muito obrigada pela sua agenda tão disputada. A gente só tem a agradecer, como eu disse desde o princípio, a sua vinda aqui e dizer que é uma honra poder te ouvir, como sempre. Ô, gente, vou dar um desconto daí de pelo menos 50%, porque isso é coisa de amigos, né? Amigos fazem isso com a gente. Enchem o balão, inflam a bola e é tudo ótimo. Mas é um assunto muito legal. Falar sobre mulheres na política é um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Comecei a estudar lá em 2020 sobre isso. É recente. No mestrado, que a minha querida amiga me deu um pontapé e falou, vai, minha filha. Que bacana. E fui lá, né, com a ajuda dela, inesquecível. Minha gratidão eterna pelo empurrão. Imagina. Foi fantástico. Então, a gente tem, assim, muita coisa para falar, porque as mulheres sempre tiveram uma posição muito subalterna na sociedade. Nós sempre fomos consideradas apropriadas para cuidados, né? Para maternidade, para cuidado da casa, da família. Para servir. Para servir. Vamos ser sinceras, né? Essa posição subalterna, né? Que a gente fala. E para o espaço público, não. Mulheres que frequentavam o espaço público não eram bem vistas. Por isso a brincadeira do professora tem que ter muito cuidado, porque eram as que iam para a rua, né? Então a gente precisa falar sobre as mulheres na política e qual é a diferença que tem feito o aumento de mulheres nesses espaços de discussão e de poder. A gente vê muito, já que assim, hoje dentro do parlamento, dentro do poder público, do executivo também, um número crescente de mulheres, mas que, se a gente for pegar em números aí, realmente a representatividade ainda é muito pouca, proporcionalmente à população que existe de mulheres hoje no país. E assim, a gente sempre fala muito aqui de que a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, tá? A gente é muito defensor disso no Fala Pública, a Flavinha e eu, a gente sempre abordou isso desde o primeiro episódio nosso, a gente falou sobre isso. E assim, o que a gente identifica na ponta, a Flávia, quando eu cheguei na Alerj, a Flávia já estava lá, era uma referência dentro da casa, assim como você,
também, quando esteve lá e todo mundo fala. Só que assim, a gente vê uma mulher ocupando a posição, a gente sabe das pancadas que toma, né? A gente sabe da carcaça que tem que ter para aguentar 20 anos igual a Flávia tá, igual você está, frente a isso. O que te motivou a estudar, a ler, se interessar por essa pauta? Obviamente, além de ser mulher e estar nessa posição, mas o que te motiva? Porque muitas já teriam falado assim, não, cara, não quero mais tocar esse assunto, vamos tocar um assunto que é pertinente ao assunto. Mas não, você vai na contramão do negócio, Vamos do falar machismo, de política na dizer. mulher. E aí a gente falando sobre isso, o que te motivou? Fala pra gente um pouquinho dessa história. Vamos lá. Foram 35 anos dentro da Assembleia. 35 anos como servidora da Alerj. Gente, Sim. 35 anos. Eu vou fazer 25, eu já tô cansada. Tu imagina ela? Flavinha, de Cara, E eu é muita entrei dedicação. concursada como agente de segurança. Então, a minha primeira função, o primeiro lugar em que eu enfrentei o machismo estrutural foi ali. dentro da segurança. O concurso era para 25 vagas, 5 mulheres, 20 homens, Olha que proporção, hein? né? E não tinha mulher nenhuma. Até então na Até segurança. Foi necessário colocar em função da Constituição de 88, Uhum. que assegurava que tinha que ter mulheres para revistar mulheres, enfim, Sim. garantir Uhum. os direitos das mulheres, né? Certo. Então, 5 mulheres num primeiro chamado, mais 15 ou 16 no segundo chamado. E assim nós fizemos um contingente de mulheres dentro da segurança da Assembleia maior. Mas éramos 15, 20 para 60 homens lá Nossa. Eles dentro. falando isso da década de 90, né? É, 80. 80. 80. 89, 1989. 89, 90. Vamos para a academia de polícia para fazer curso, porque tinha um curso preparatório Uhum, na academia. Uhum. Eu entrei grávida, Caramba. eu estava grávida da Luna, minha primeira filha, e eu fiz toda uma defesa pessoal especial para gestante, sem deixar de fazer, né? E as aulas todas correndo, todo mundo fazendo as E aulas já normalmente. revolucionário naquela ocasião, né? Sim, sim, já foi revolucionário ali. Então, assim, a primeira coisa que me fez olhar para a posição da mulher ali dentro foi essa situação. Bacana. Foi isso, né? Quando eu saí, eu fui para as comissões e nas comissões a maior parte era de mulheres, Aí pronto. secretárias. Que legal. A secretaria, que é o cuidado, o papel, as providências para uma reunião acontecer, são funções que naquela época eram minoritariamente masculinas e majoritariamente femininas. Era o lugar da casa onde havia mais mulheres. E que ninguém queria ir, E que ninguém queria ir. óbvio. Porque a dona Maitinha, Nossa eterna. também uma mulher fantástica, era rigorosíssima e exigia um trabalho de excelência. E ninguém queria trabalhar com ela, né? Porque era, isso aqui não está bom, tem que fazer de novo. Dona Maíta era o terror. Mas era assim, queridíssima, excelência. queridíssima. Era um trabalho É. de excelência. E assim fui ficando ali e passando depois para gabinetes. Mas nesse trajeto, a gente foi vendo que poucas mulheres eram presidentes de comissões. E sempre presidentes das mesmas comissões. De mulher, de criança, De idoso. de criança e idoso, né? Uhum. As comissões ligadas ao cuidado, ligadas aos assuntos da mulher, Nunca os desafios. nunca os desafios. Isso já era o panorama que a gente está falando da década de 90 no nosso estado do Rio de Isso aí. Janeiro, de um parlamento que até então era protagonismo total dos homens, do machismo, que não Sempre. tinham mulheres. Assim, a Assembleia sempre contou com mulheres nos seus quadros. Porém, A primeira composição da Assembleia foi a da fusão. Guanabara, Rio de Janeiro. Isso, Estado da Guanabara com o Estado do Rio. Juntaram as duas casas e puseram todos os parlamentares juntos dentro da Alerj. Eram 96, se não me engano. Uhum. Ali havia 4 mulheres. 4 para 92. 4 para... Isso. Cara, Eram 4 olha mulheres. a proporção, nem 10%. Na seguinte, que aí
desceu para 70, que é o que tem até hoje, Uhum. eram 3. 3 para 67. Caiu, mas a proporção aumentou porque diminuiu o Sim. número de cadeiras. De lá para cá, até a 8ª legislatura, a gente tem uma evolução de 4 a 8% de mulheres. De 4 a A 8% de mulheres. Nem 10% a Nem gente... 10%. Isso é importante a gente dizer. Nem 10%. Quando começa... A outra Aí legislatura. eu preciso olhar aqui os meus dados, porque Eu já muito tenho número aqui, ó. para eu guardar na cabeça. Você já tem né? aqui, ó, quando começa a 10ª legislatura em diante, esse quadro. Isso. Não, Aham. esse aqui não, esse é dos projetos. Essa aqui, ó. Ah, A gente tem a partir da 6ª legislatura, que já é de 95 a 99, a gente tem 13 mulheres. é isso mesmo. Aí são 18,5%. Nossa! Muita coisa, né? Pulamos Nossa. de 8 para 13,5 para 18,5%. Ah, tá aqui. Fantástico. Uhum. Só que de lá para cá, o maior número de mulheres que a gente teve foi na 8ª legislatura, de 2003 a 2007, com 21%. Ou seja, 15 mulheres lá, né? 15 mulheres. Isso aí. E essa, a 12ª, que foi Que a que nós terminou em estamos. 23, não, a nossa a de agora é a 13ª. Teve 18,5%, embora tenha 2 mulheres que não ficaram o tempo todo. Saíram e voltaram. Que saíram e voltaram. Então, a gente nunca teve as 17 mulheres juntas, ao mesmo tempo, ali exercendo o mandato. A atual legislatura é a melhor em termos de número de mulheres. A gente tem quase 23% de parlamentares Mulheres em agora. atividade. Se a deputada Marta Rocha retornar da secretaria em que ela está, Uhum. a gente vai ter 24%. Olha, Que legal. Isso- 24 e um pouquinho. isso já que a gente está falando no panorama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E dos outros panoramas que você possa falar já começando lá no Mundial, no panorama mundial, Tá, vamos lá. Vamos Vamos sair sair daqui do daqui, estado e vamos lá para para fora. comparar, para o pessoal entender. Vamos olhar o nosso... Imaginem o globo terrestre, que tem mais ou menos metade da população mulher. E em todos os parlamentos do mundo, a mulher é minoria. Em Do todos, mundo? Do mundo. Exceto em Ruanda, África. Por que genocídio de Ruanda, que dizimou a população masculina? Caramba. Então as mulheres tiveram histórico. que assumir papel. o papel de protagonistas para Uhum. tocar Legal. o país, Uhum, né, para reconstruir o país, para refazer uhum. o país, e a tradição matrilinear das sociedades africanas. Então isso, de acordo com alguns estudos, a justificativa é essa. De termos mais É. mulheres. Porque é assombroso você olhar e falar, mas é Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França, por que Europa? não? Né? E Verdade. é Ruanda, que é a número 1, e hoje tem um pouco menos de mulheres, já teve mais, mas tem 63% de mulheres naquele parlamento. Que bacana. Imagina, cara. Pietro. É isso aí. Como é que a gente falar, né? poderia ter essa informação? Vou te falar um negócio. Eu tava dando uma olhada e surpreende porque quando a gente fala dessa questão das mulheres na política, e realmente a gente perceptível que o país e o mundo é machista, no geral. E a cada dia o protagonismo delas estão aumentando, elas estão assumindo as posições, vocês estão assumindo as posições de vocês. Mas você falar, por exemplo, que um país igual a Ruanda justifica-se talvez pela questão do genocídio, Cuba, olha a proporção de Cuba pelo que ela apresentou pra gente, 55% do parlamento é mulher, é pertencente à classe feminina, que bacana. E uma coisa importante de falar é que esses dados não são meus. Eu retirei do Uhum, de Interparliamentary Union, que é um órgão que estuda, que acompanha e monitora a participação das mulheres nos parlamentos do mundo. É ligado à ONU. Então, assim, isso não é invenção. Que Não. bacana. Né? É um dado monitorado, E é- atualizado nesse ano. E é legal, já que você trazer essas informações, pelo seguinte, o Fala Pública Podcast ele não passa só no Rio de Janeiro. Ele, como rede mundial de computadores, a gente está, né, evoluindo aí para o nosso
fora muros. Mas a gente tem um canal específico hoje também no Rio Grande do Sul. Legal. Então, essa parceria nossa aqui com a TV Mais, os nossos amigos lá, que a gente manda lá um grande abraço e um beijo, eles têm muitas informações também que às vezes eles ficam nos questionando para a gente não ter só dados do Rio de Janeiro. E aí a gente tem um dado mundial desse observatório de política pública, né? E o que é mais interessante, Pietro, que a gente possa observar nessas circunstâncias todas, que como essa grande mestre aqui, doutoranda em políticas públicas pode falar, Jaque, que é uma situação recente. Recente, a participação da mulher na política, ela é vista com olhos de pouco tempo. E são observatórios criados por necessidades históricas, né, como Ruanda, necessidades até para investimentos públicos, e até mesmo, Pietro, para a gente poder entender que os espaços estão sendo extrapolados, não há mais como você reter a mulher em só um segmento, e nós somos a maioria da população mundial. A maioria da população, a maioria dos eleitores no Brasil. Olha aí. Né? A gente fica muito preocupado e assim, época de campanha está chegando, né, Flavinha? A gente começa a ir para a rua e a gente vê realmente até o número de candidatos femininos. Hoje existe uma cota obrigatória, mas a gente vê assim, a participação ainda, todos os partidos, tá? Falo sem exceção, que eu tenha visto, que eu conheço, tem um número X apenas de candidatos de mulheres, só para bater a cota. Por que não passa dessa cota? Por que não arriscam mais? Talvez falta incentivo, a gente fica um pouco preocupado, ou talvez falta um pouco de ousadia, não sei. Acho que o machismo predomina nos gestores dos partidos também, tá? De certa forma. Mas é algo que a gente está levantando a bola aqui só para a gente poder bater. Tira uma dúvida minha, Jaque. Qual é a posição, como é que o Brasil fica frente a esse cenário mundial? Eu estou preocupado com o nosso país, né? Eu sou brasileiro, não desisto nunca, mas como é que o Brasil, como é que é essa questão da colocação frente ao mundo? A gente está muito lá na frente, está muito lá atrás? A gente está muito lá atrás, Pietro. Muito lá atrás. É muito triste a gente dar uma olhada e ver que Ruanda é o primeiro colocado, Cuba é o segundo. A gente tem o México em quarta posição, com a presidente Cláudia Sheinbaum. Mas a nossa posição é a 133, centésima, 33ª. 133ª posição em número de mulheres na política. Percentual de mulheres na política na Casa Federal, na Câmara Baixa. Olha isso. Na Câmara dos Deputados, o número é de 18,1%. Nós estamos em 133, junto com Burkina Faso, Somália, Bósnia e Herzegovina, que passaram por uma guerra há pouco tempo, e Arábia Saudita, onde as mulheres têm uma situação limitada. Pior ainda. Né? Isso aí. Ô, Jaque, e ainda tratando-se de Câmara, né? Eu queria que você falasse da curiosidade do banheiro. Porque, gente, é uma coisa absurda. Ninguém prestou atenção. Escuta essa história. Eu vou deixar já contar, porque o que é inadmissível, Pietro. Olha, escute, pessoal. Fala Pública Podcast, como a gente disse desde o princípio, é um podcast formado por assessores parlamentares, pessoas que têm experiência na política, mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Traz pra gente, Jaque. É uma curiosidade que não é curiosidade, né? Ela tem um significado. Se você olhar para a Assembleia Legislativa, para o Palácio Tiradentes, onde a Assembleia funcionou até 2021, se não me engano, ali não havia banheiro feminino dentro do plenário. Era um único banheirinho lá em cima. E continua sendo. Aquele banheirinho é unissex. Sim, que foi modernizado para ser usado pelas mulheres. Mas não é um banheiro feminino. É um banheiro masculino. No Senado Federal, o banheiro foi construído em 2015. 2015 no Senado Federal. 10 anos. 2015. Na Câmara dos Deputados, 1988, com a Constituição e o lobby do batom. As mulheres que estavam lá querendo utilizar o movimento de mulheres e as parlamentares mulheres
que se mobilizaram para fazer com que os direitos das mulheres fossem incluídos na Constituição Federal. Você imagina isso? Isso significa que esse lugar nunca foi pensado para as mulheres. Não. A deputada Marta Rocha trouxe esse dado aqui quando ela falou que quando ela foi a primeira chefe de polícia civil, na delegacia que ela foi trabalhar, não tinha banheiro feminino. Ela falou. Ela é protagonista de defesa de direitos das mulheres em órgãos e instituições públicas em que a mulher tem protagonismo. As delegacias, foi a criação das delegacias de mulheres, a implantação de banheiros nas delegacias comuns. Femininos. Banheiros femininos nas delegacias comuns. E aqui, na Alerj, o banheiro da biblioteca foi convertido em um banheiro exclusivamente feminino para atender as mulheres parlamentares. Que bacana. Que ainda assim tinham que sair do plenário para ir até o banheiro. Só um instantinho. Tinham que sair, não. Tem que sair. Porque até hoje as mulheres, se estiverem no plenário e quiserem utilizar-se daquele outro toalete lá em cima, perto do cafezinho, no plenário da Alerj, todo mundo sabe que a maioria fala assim, esse banheiro não, esse banheiro é masculino. O feminino é lá do outro lado, na biblioteca. Ainda existe essa fala? Sim, lá no plenário, do Palácio Tiradentes. Que é uma obra recente. O antigo Banejão. Não, aqui no Banejão já tem. Ali é aqui modernizado. No Banejão tem. 21. Nós estamos falando lá do Tiradentes. Tiradentes. Até hoje histórico. Não tem. Mantém. Até porque é um prédio histórico, não tem como quebrar para construir. E foi o que a Jaque está dizendo. Ao lado da biblioteca, você tem que sair do plenário, a mulher, para utilizar-se do toalete. Porque nenhuma mulher utiliza aquele banheiro que é ao lado da entrada da presidência do Palácio Tiradentes no plenário. Nenhuma mulher utiliza. Não. Porque todos dizem ali, o banheiro masculino para deputados e assessores é aqui. Agora, se a mulher quiser ir, é lá fora. É isso aí. Mas isso eu não digo, Jaque, que seja de uma forma até pejorativa. É o costume. Sim. É o costume. Você pode usar. Como sempre foi. Você pode usar, mas, cara, a gente se sente mal. A gente prefere um banheiro exclusivo. Agora, olha essa curiosidade que a Jaque traz pra gente. O Parlamento Federal só se preocupou isso há 10 anos atrás. Pois é, Flavinha. E você tem que pensar também que, pensando na especificidade do Palácio Tiradentes, aquele palácio não foi sempre Alerj. Não. Né? Não. Aquilo ali foi Câmara Federal. Foi sede do Poder Executivo da Guanabara. Então, assim, é histórico. Sim, e aí, Pietro, se você aproveitar, para quem não conhece o Palácio, nós temos uma visitação. Vale uma visita. Nós temos uma visitação, uma visita guiada, e no momento da visitação, você pode perceber que todas as fotografias, os painéis, não aparecem mulheres. Só homens. Só homens. Você observa isso. Não é uma crítica, é uma observação pontual. E que eu acho que vale a pena, a gente está falando aqui de mulheres na política, da participação nossa, que é recente, Pedro. Banheiro. Olha isso. E assim, até não tem nem por que mexer, porque faz parte da história. E é muito bacana preservar isso, Flavinha, pra gente, justamente a gente ter como referência o que estava de errado. Para criar essa consciência e sinalizar isso. Até bacana a gente que participa e está ativamente lá, deixar isso, dar como dica para a questão lá dos guias, esse comentário que faz muito sentido a gente falar. Hoje não se aplica, hoje não cabe mais isso, né? Eu acho que assim, eu particularmente não consigo ver, apesar de identificar muito machismo, hoje as situações que acontecem, as diretrizes são mais pensadas, ou já envolvem mulher, coisa que nunca aconteceu, né? Pela história. Mas é bacana você ter esses relatos lá para a gente poder justamente ter essa identificação, criar essa consciência. Muito legal. A gente falou do cenário mundial que é muito ruim, Jaque. E a gente ainda não viu que o Brasil é o último colocado na América do Sul. Caramba. Fale sobre isso pra gente. Dos 12 países que compõem a América do Sul, o Brasil é o 12º. Em percentual de mulheres na política, isso só na Casa Federal. Ou seja, a gente está fazendo um panorama atual de Brasília. Sim. Falando de dados de 2025. Dados de 2025. Eu vislumbro, o Pietro, mais uma outra preocupação, já que dentro desse material aqui que a gente tem sobre todas essas mulheres na política que ela nos trouxe,
o pior de tudo é que o Brasil, com essa extensão de território que nós temos, várias casas legislativas que poderiam incentivar a mudança de comportamento dentro da capital federal, a gente não consegue mudar, nós somos o último lugar. Eu tenho um toque com números, eu gosto muito de estatística e probabilidade, você me perdoe, mas assim, eu bati o olho, posso estar até errado, mas dos 12 países da América do Sul, o que tem o maior percentual de mulheres é o Brasil. E ele está em último em colocação dela na política. Posso estar errado, tá? Eu passei o olho muito rapidamente, mas eu tenho um certo toque com números. Sim. Ou seja, o Brasil tem o maior número de mulheres, ou seja, são mais mulheres do que homens no Brasil. E é o último colocado em colocação delas no poder público. Como é que pode isso? E o que você acha que o que você atrela a isso? Fora o machismo, talvez... Histórico. A gente passou por um período de ditadura. Uhum. A gente tem uma história de longos anos de exclusão de democracia que também reforça o estereótipo da mulher dona de casa, da mulher cuidadora do lar, dessa mulher que tem que ficar mesmo no espaço privado, que não pode ir para o espaço público. E num regime de exceção, o risco é ainda maior para essas mulheres, né? Eu participei da Comissão da Verdade do Rio e ouvi relatos de tortura, né? E as torturas contra mulheres são sempre torturas sexuais. Uhum. Quando a gente para pensar em violência política contra mulheres, elas incluem o estereótipo, a roupa, o formato do corpo, a sexualidade. Então, a política é um ambiente muito hostil para as mulheres, no Brasil em especial. Concordo plenamente. O número de feminicídios no Brasil é altíssimo. Então, a nossa sociedade é extremamente desigual na questão de gênero e extremamente machista. Nós temos uma tradição colonial escravista de longos anos. Absurdo. Nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então isso explica muita coisa, né? A gente tem aí, eu tenho aqui o meu cabelinho, né, que eu ostento com muito orgulho em homenagem à minha tataravó, mas que é o resultado de uma política de embranquecimento da população. Eu sou o sucesso dessa política de embranquecimento. Porque os meus ancestrais europeus falaram muito mais alto do que as minhas ancestrais escravizadas. Entendi. De África. Então a gente tem uma história muito pesada contra a mulher, né? E quando eu falo isso, essa questão da raça em cima da questão do gênero, a gente vê a diferença na Assembleia, né? A primeira mulher negra que chegou na Assembleia foi na 8ª legislatura, Jurema Batista. Caramba. O primeiro homem negro, assim, a gente precisa entender que não é quem a gente olha e acha que é negro, são as pessoas que se autodeclaram de determinada etnia. O primeiro homem negro foi Marcelo Dias, que chegou na 6ª. Recente. A primeira mulher só chegou 2 legislaturas depois. 8 anos depois. É isso aí, 8 anos depois. Então, assim, são diferenças que fazem diferença. Mas por quê? Porque mulher negra sofre muito mais, enfrenta muito mais dificuldades do que nós, mulheres brancas. Só para a gente esclarecer para o pessoal de casa, a 8ª legislatura é de 2003 a 2007. Recentíssimo. Recentíssimo, não... Ou seja, 20 há anos. 20 anos atrás. Entendeu? A primeira Isso aí. mulher negra a chegar no parlamento. É isso aí. E aí, já que tratando-se dessa questão da violência, né, de gênero e da violência política que a gente sofre, eu faço parte da Comissão de Violência Política da OAB, e a gente discute muito isso sobre as questões dentro das casas, porque existe um medo da denúncia, um medo de você falar que sofreu uma violência dentro de uma casa legislativa por uma série de circunstâncias. E aí vem a Procuradoria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Procuradoria da Mulher, porque a gente sabe que tem no Parlamento Federal há mais tempo do que aqui na LERJ, e qual é essa função dessa Procuradoria? Porque quando a gente pensa quem não é do direito
E quem é leigo no assunto, você fala procuradoria, você entende que seja um órgão do judiciário. E, na verdade, não é. É um órgão do legislativo. Fala um pouquinho sobre essa procuradoria, Jaque. Então, o movimento de criação das procuradorias, ele começou na Câmara dos Deputados em 2009, se não me engano. 2009. E foi se replicando no país inteiro. Não só nas casas estaduais, mas nas câmaras municipais também. O que são? Isso é resultado. O mais importante de falar sobre as procuradorias é que isso é um resultado direto da presença das mulheres na política. Ponto. Não há como negar. Os dados mostram isso. As procuradorias, elas foram criadas por parlamentares mulheres com o objetivo de defender, garantir, assegurar os direitos das mulheres. Combater violência, combater as desigualdades, favorecer os assédios, favorecer políticas públicas destinadas a atender as necessidades específicas das mulheres e, em especial, a questão da violência. Acompanhar de perto as denúncias de violências contra as mulheres. Inicialmente, eu tinha uma ideia de que essas procuradorias elas eram internas. Eram para tratar das questões de violência política nas casas legislativas. Mas não é. A violência contra a mulher é um dado tão gritante, tão alarmante, que elas precisam atender as mulheres da sociedade como um todo. E elas recorrem a essas procuradorias. É isso que eu ia te falar. É importante a gente destacar isso, já que justamente por esse entendimento aí que você acabou de nos colocar. As procuradorias das casas legislativas, elas não são órgãos do judiciário. Não. Elas são órgãos criados para atenderem as mulheres e não só as mulheres das casas. Esse é o ponto, Pietro. Por quê? Porque a pessoa olha lá para dentro da Assembleia, primeiro, vou falar para a nossa casa, né? Primeiro acha um local inacessível. Tem medo daquele lugar. Pensa logo que ali eu não consigo chegar. Sim. Né? Segundo, ela é vítima de uma violência. E aí ela já começa fragilizada na questão de busca de ajuda. E terceiro, que ela jamais poderia imaginar que existiria uma procuradoria dentro de uma casa legislativa que pudesse atendê-la. E tem. Isso é real, isso tem. E o que você nos traz aqui, Jaque, é mais importante ainda para que a gente leve aos demais municípios essas informações. Sim. Quem não tem sua Câmara Municipal com a sua Procuradoria, né, voltada para as mulheres, que crie para nos ajudar, para nos apoiar. Ah, mas é mais um órgão, é mais um braço, é mais uma despesa. Não. A disparidade de participação da mulher, os índices de violência contra a mulher justificam todas as ações que possam ser implementadas para combater a violência. Se a gente tem estupros em números alarmantes no país inteiro, tudo que se possa fazer para defender e proteger essas mulheres é fundamental. Não é nunca algo a mais. É algo especialmente feito para isso. É mais uma iniciativa voltada para reduzir esses números, para diminuir esse problema, que é um problema gigantesco. Quando uma mulher é vítima de feminicídio, os filhos ficam órfãos, porque o pai já não era presente, comete o assassinato, vai ser preso e essas crianças vão ficar com quem? Parentes? Se tiver uma avó, um tio, uma tia que possa cuidar, ótimo. Mas quem sustenta? Quem vai bancar? Estudo, saúde? E esse apoio vem justamente dessas estruturas que a sociedade normalmente não conhece, não tem acesso. Então... Pode vir, né? Agora foi aprovada uma lei em âmbito federal estabelecendo pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio, que é fundamental. Mas isso acontece porque as mulheres estão lá dentro. Estão pensando em políticas públicas especialmente voltadas para as necessidades que não são só de mulheres, mas que atingem especialmente as mulheres. Já que a representatividade é baixa. E dentro dessa baixa representatividade, como é que é a posição delas lá dentro na questão, por exemplo, das mesas diretoras, da presidência? Hoje eu vi alguns números aqui. Se já é baixa o número lá, imagina a questão
mesa diretora, comissões. E vou abrir um parênteses antes dela responder, o Pietro. Eu faço aqui o meu ponto de vista, a minha opinião como servidora que cheguei lá. É muito, mas é muito difícil você ter uma mesa diretora que tenha uma mulher para te atender. É muito difícil. Né? É um órgão dentro do nosso parlamento que para você quebrar a barreira de chegar até lá e encontrar uma mulher é quase que impossível. Eu não estou falando do momento, da atualidade. Eu estou falando do momento quando eu cheguei. Né? Para lá, para trás, nos anos de 2000, 2001, era impossível você, reles assessora mulher, se aproximar de uma mesa diretora. Não estou culpando ninguém, eu estou fazendo aqui uma observação. É um panorama, um panorama. É um contexto. Exatamente. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei humildemente com o meu regimento interno para discutir uma certa situação que eu particularmente estava certa, eu só vi aquele olhar assim do tipo, o que essa garota está fazendo aqui? Ela não sabe que o lugar de mulher não é aqui. Eu vi isso. Aqui não é lugar de menina, não. Aqui é lugar de homem. Vai para lá. Olha o absurdo, há 20 anos atrás. A gente não está falando, Jaque, do século passado. Século passado, nós não estamos falando da década de 60, estamos falando dos anos 2000. Fala um pouquinho da tua experiência, isso daí também, Jaque. Mas se a gente pensar também, Flavinho, em termos de tempo, a questão da cidadania é assim, a gente tem uma divisão clássica, né, uma formulação clássica de direitos de cidadania, de estrutura da cidadania. Ela foi formulada por Marshall. Então, a gente tem a cidadania civil, que são os direitos civis, incluindo o direito à vida. A gente tem a cidadania política, direito ao voto e a ser votado. E a cidadania, eu estou falando muito de grosso modo, viu? Sim. E a cidadania social, que são os direitos sociais, a segurança, a educação, saúde, moradia, os direitos básicos, né, de terceira categoria. Se você olhar o panorama da mulher, o direito à vida foi assegurado legalmente, mas os feminicídios contradizem o direito à vida. Então, a cidadania civil da mulher, ela não é concretizada. Ela não está pronta, ela não está dada. A gente precisa muito construir isso. Construir padrões de sociedade que sirvam para garantir a vida da mulher. Se você pensa na cidadania política, esses números mostram que também não está pronto, não está efetivado, não está dado. Quando você olha os direitos sociais, é onde a gente tem um pouco mais de espaço de efetivação da cidadania da mulher. A gente tem mulheres com maior número de anos de estudo, a gente tem programas específicos de saúde da mulher. Embora seja difícil conseguir marcar exame, embora ainda aconteça violência obstétrica, né, contra gestantes, contra parturientes, embora a gente ainda veja uma série de problemas, é ali que está um pouco melhor. Mas isso tudo, esses direitos, eles foram assegurados, alguns da Revolução Francesa para cá. O direito a voto no Brasil não tem 100 anos. Recente. É de 1930 e poucos, da década de 1930 do século passado. Não fez 100 anos ainda. Né? Então, assim, é tudo muito recente do ponto de vista histórico e a construção da subalternidade da mulher, ela é de milênios. Ela é histórica, mas histórica de longuíssimo prazo, e construída com base em discursos da filosofia, lá na Grécia. Olha como é que a gente retroage, vai andando. Exatamente. Vai andando. Se você for olhando, você vai vendo que a mulher era sempre aquele ser que precisava ser tutelado, era o indivíduo que precisava ser tutelado. Quando a gente dá um salto dali da Grécia Antiga, não estou passando pela Idade Média, não estou saltando mesmo. Quando a gente chega aqui na Revolução Francesa, as mulheres fizeram a revolução junto com os homens, mas na hora de assegurar os direitos das mulheres, elas foram postas para trás. As primeiras feministas revolucionárias, elas não conseguiram até o final. O mesmo sucesso Claro. que os homens conseguiram. O protagonismo sempre foi do homem. Sempre foi do homem. E outra coisa, Pietro, quem contou a história? Os homens.
Não foram as mulheres. Não, os homens. As mulheres nunca contam contaram a história. Não Flávia, tivemos tempo. olha, eu aprendi que atrás de um grande homem sempre existe uma boa mulher. E aí se justifica os fatos por esse ditado que eu aprendi desde novo, que o machismo predomina até mesmo nessa situação, porque realmente a gente vê, e hoje a gente hoje eu dentro da política, já eu consigo identificar e conviver eu falava isso com Letícia, que trabalha comigo. A gente antigamente via os deputados na televisão, a gente via, eram ícones pra gente, e quando a gente começa a viver isso na prática do nosso lado, ligando pra gente, discutindo, debatendo, porque a gente de fato vê as coisas acontecendo, vê que os políticos por trás ou do lado, ou sempre tem uma orientação, mas realmente, de fato, as mulheres estão envolvidas em todos os cenários. Pietro. E por que não pula para... Eu vou ser assim um pouco mais indelicada com você para restabelecer o ditado. Nunca atrás de um grande homem a gente vai estar. Nunca. Nós estaremos ao lado. Perfeito. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Porque a gente nunca vai estar atrás. Porque esse ditado já demonstra esse machismo que a gente tem que estar dependendo do homem para puxar a gente. E eu vou um pouco além disso. Por favor. Muitas mulheres, quando entram na política, os maridos as abandonam. É isso. É mesmo? Mas é 90%. Se dizer assim que os casamentos se mantêm, não aceitam. Porque ao lado, eles não aceitam. Eles têm que estar na frente. E eu não estou falando por um processo que é um observatório mundial que está fazendo isso. Eu vejo isso por um processo na prática. Não, eu vejo muitas mulheres, assim, a gente convivendo no plenário, hoje as mulheres de fato tomam conta do plenário, não das cadeiras dos parlamentares. E você vê que o plenário ele é todo movido, ou grande maior parte, pelas mulheres. E já que o que falta, no teu ponto de vista, de acordo com o que você tem estudado, para que de fato essa guinada seja mais acentuada? Pietro, você fez a pergunta do milhão. Quem tiver essa resposta, tá feito na vida. Mas existem alguns indicativos que apontam por que essas dificuldades acontecem. Primeiro, os homens precisam abrir espaço para as mulheres. Certo. Os homens precisam entender Que a gente tem que entrar. que nós, mulheres, somos capazes de vocalizar por nós mesmas as nossas necessidades. Ponto. É isso. Diminuir o machismo. Ponto. Fundamental. Né? Essa coisa de mulher aqui atrás, não. Perfeito. Mulher na frente também. Sim. Esse é um ponto. Segundo ponto, as mulheres precisam de igualdade de investimento em campanha. Não me diga que o investimento é igual, porque Nunca. não é. Não é. Nem para os 30% Não. estabelecidos em lei, Não esses é. recursos chegam em E igualdade. ainda vou só contribuir com a tua fala. Investimento em campanha e pior, Jaque. O investimento no trabalho em campanha. Sim. Porque se você prestar atenção, a gente faz campanha. Se você prestar atenção, eu vou botar uns caras aqui. Eu vou botar umas bandeiretes aqui. Já começam os adjetivos. Os caras aqui vão fazer campanha. Aqui eu vou botar as bandeiretes, aquelas mulheres gostosas, que não sei o quê. A visão machista da política para a mulher entrar já começa com um objeto ali. Já começa ali. Não me diga que pensam ao contrário, porque não pensam. O homem, ele faz a campanha assim, correta, aqui, vou botar os caras, não sei o quê, vou chamar umas associações, umas representatividades da sociedade. Aqui eu vou botar as gostosas para fazerem isso. Somos objetos sexuais para atraírem votos. E é difícil, já que você tirar esse entendimento, você tirar essa visão obsoleta do objeto que nós somos, porque a gente não vai atrair votos sendo gostosa, não sendo gostosa. Então, começa por aí o comportamento da pré-campanha. Quando chega na campanha, você não vê, vou voltar a falar de novo da participação da mulher, antes de chegar na política, olha o quanto de caminho já que a gente tem que percorrer e percebe-se ao longo do tempo. Você não vê mulher coordenadora de campanha. Me aponte uma.
Dificilmente. Você não tem. Sabe por quê? Muito dificilmente. Não vai ter, porque Eu os só caras... conheço uma. Você vai conhecer uma, eu vou conhecer uma também. E só. Só. Mas você não vai ver os caras te dando espaço para que você prove que você não precisa provar, mas você vai ter que provar mais do que no que você é capaz de coordenar uma campanha. Ah, você vai ter que lidar com os caras que não sei o quê. Qual o problema? A gente é gente como todo mundo. Ah, porque são aqueles caras de não sei o quê, não sei o quê. Gente, nós somos suficientemente adultas e entendemos de política tanto quanto outros entes, que somos seres capazes de verbalizar o que o candidato quer. Mas antes do voto, antes de tudo, já começa na escolha da equipe. Sim. Pietro, infelizmente, isso é a realidade até hoje. Meu amigo, meu irmão, a gente não consegue mudar. É um sofrimento. Não é de estalar dedos. Não é Não, assim. e é um sofrimento que a gente passa, e para piorar, para você poder bancar uma equipe, a da Bandeirete vai ser mais barata. Sempre. 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 Não desmerecendo a atividade de Bandeirete, não. Mas, eu vou botar umas meninas lá, pago 50 pratas por ela por semana, tá tudo bem. Não, esses caras aqui não, eles vão lá, vão subir o morro, vão não sei o quê. Vai ter uma justificativa para você pagar o cara R$100. E essa é uma desigualdade que reproduz o que acontece Lá fora das dentro. campanhas. Porque no Exatamente. mercado de trabalho você vê mulheres ganhando Representa menos que homens. A realidade da sociedade. É isso aí. Você não vai espelhar ali algo que não existe, é algo É que isso realmente aí. existe, o que tem implantado. Não Isso é nada produzido, tirado da cartola, Eu né? vou te falar que você me botou agora aqui numa saia justa, que eu tava tentando pensar aqui numa coordenadora de Não campanha. existe, Eu só irmão. conheço uma. E assim, Irmão, e a eu só gente- conheço uma eu- pessoa também. E eu coordeno A nossa campanha. amiga. Provavelmente é A a mesma. nossa amiga. A nossa amiga. Por isso que eu falei, eu só conheço ela. Beijo pra Carla. você. Beijo, já dou nome aos bois. Carlinha, te amo. Só conheço você. Bacana. Eu tô te fazendo essa observação Isso aqui aí. na mesa, Pietro, porque é um pensamento que eu venho trazendo ao longo desses 24 anos dentro da Alerj. Por que não temos uma coordenadora de campanha? Não estou falando do meu deputado, eu estou falando de um modo em geral. É. Eu estou falando de todos os 70 deputados. Eu só conhecia a nossa amiga. E que, por sinal, é uma excelente coordenadora de campanha. Fantástico. Fantástica, onde ela bota a mão, ganha. Mas o que acontece? Você não acha... Faz um retrocesso aí, rebobina. Não. Você não tem. Não, ultimamente eu tenho visto muitas mulheres assumindo papéis assim, Secundários. Então, mas dentro hoje eu vou falar pelo que eu estou vivendo de experiência dentro do governo do Cláudio Castro. A Aneline é uma defensora da pauta das Não, mulheres. primeira e tudo mais. dama é uma exceção. E eu acho que assim, e é bacana falar que ao lado dele, tá? Ela tem feito muito esse trabalho de disseminação da inclusão da mulher. Do A protagonismo gente da tem, primeira dama. a gente tem, Que por diga-se de exemplo, passagem a que Luciana- é difícil. A Luciana, que assumiu a Fundação Leão 13 depois de tantos escândalos e conseguiu botar no eixo. A gente tem a Carol, Secretaria que é da uma coordenadora, Mulher. que virou subsecretária agora, que é um exemplo. Secretaria a Rosângela Gomes. Isso. E várias outras referências que mulheres de pulso firme que desmistificaram essa questão. Uhum. Eu falo muito isso porque assim, a Flávia, quando eu cheguei na Assembleia, já foi uma referência para mim. Ela me indicaram assim, tem uma mulher lá, cara, cuidado que ela é meio brava, tá? Ela é tiro, porrada e bomba. Eu falei assim, então é das minhas. E quando foi, eu cheguei todo simplesão, né, tal, eu falei, primeiro que eu sentei na cadeira errada, né? Sentei na cadeira que todo mundo sentava pra ela. Segundo que quando eu fui falar com ela, veio, tal, eu pensei que ia vir com aquela... Cara, pelo contrário, me acolheu e hoje Eu falei, nós vamos tomar uma cerveja? Quando? Nós somos grandes amigos. Irmãos. E assim, a gente criou um laço muito bacana e ver essas referências sendo referências ainda até hoje, e se Deus quiser vai ficar durante muitos e muitos, muitos anos lá, é muito legal. Então assim, eu estava falando da questão do governo do Cláudio, e eu tenho visto esses espaços sendo tomados. A gente sabe que não é do dia para a noite, como você falou, é uma construção histórica. tijolinha. Não é nem um tijolinho, é um grãozinho, tá? Porque tijolinho acho que demora muito, é muita coisa porque eu vejo acontecer. Mas se a gente já tiver as secretárias, os secundários começarem a ser tomados, posteriormente o protagonismo começar a ser tomado, eu acho que é um passo bacana. Passos largos, não estamos, tá? Falta muito para isso. São passos muito curtinhos, mas que se a gente fizer um pouquinho e a gente conseguir disseminar, acho que o Fala Pública tem muito essa função de levar a informação e propagar notícias bacanas nesse sentido. Eu acho que faz sentido, mas é legal ver. A gente entrevista muitas pessoas aqui, personalidades, e vou te falar que a maioria é mulher, tá? Sim. A maioria é mulher. E eu tô bom. pensando, eu tô tentando Que achar bom. dados aqui porque
Realmente, eu fui criado por uma família tradicional, mineira, católica, machista. Minha mãe era uma mulher que era independente, muito para frente em cima do tempo, mas que era realmente submissa a meu pai, de certa forma, por conta da criação. E eu fico procurando, quando vocês vão falando, a gente vai pensando, refletindo, Vai né, pra gente rebobinando. pensar. E realmente, assim, as mulheres estão tomando uma proporção, e eu vejo pelos números estatísticos, mas que muito pouco. Uhum. Sim. Mas que está tomando. A gente tem que realmente incentivar e criar políticas públicas para que isso funcione mais efetivamente, né? A minha orientadora, a Clara Araújo, lá na UERJ, que é pesquisadora de mulheres, né, de gênero, mulheres na política e outros assuntos relacionados à mulher, ela, num dos trabalhos dela, ela disse que a mulher saiu de um ponto de absolutamente inação para uma ação. Ela não avançou, ela começou a se mover, entendeu? Estava num ponto estático e estava estagnada e fez um pequeno movimento. Começou um pequeno movimento. Bacana. Porque esses números, eles mostram isso, eles não evoluíram de uma forma que a gente possa dizer que a mulher conseguiu ocupar o seu lugar, né? Que conseguiu avançar. Se você olhar, eu vou voltar para os dados e vou falar dos estados brasileiros. Se você olhar a composição das assembleias legislativas, aqui tem o maior percentual de mulheres que não chega a 30%. 30% é a cota legal de mulheres candidatas. Sim. A que está mais perto disso é a Assembleia do Amapá, que tem 29 ponto alguma coisa. Norte, região norte. Não sei se é 29,16. 29,16, uma memória boa. E ali, a presidência é da mulher e a primeira secretaria também. Olha que legal. Para quem não sabe, os dois principais órgãos da estrutura de uma Assembleia Legislativa, de uma casa legislativa qualquer, são a presidência e a primeira secretaria. Certo. Presidência gerindo o processo legislativo, primeira secretaria administrando o funcionamento. Então, assim, aqui tem duas mulheres nesses cargos principais, é a do Amapá. Somente eles. Somente o Amapá. Única. E vamos fazer um parênteses. O Rio de Janeiro, com todo o seu protagonismo político, nunca foi presidido por uma mulher. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para quem quiser pesquisar, procurar saber, Câmara Municipal, nós nunca tivemos uma presidência feminina. A OAB agora. A primeira mulher. Ana Basílio, que quebrou barreiras e que está sofrendo horrores. E é uma incentivadora do protagonismo feminino. Isso aí. As falas dela, as ações dela são fantásticas. E tudo que ela fala, ela é atacada. Não é. Primeira presidente mulher que nós tivemos, Dilma Rousseff, foi absurdamente, não sou partidária do PT, absolutamente, mas ela foi, desde o início até o fim, perseguida com todas as suas falas. Onde tinha um erro, era meme. Onde tinha um erro, era o meme. E não é só isso. O que foi atacado, na maior parte das vezes, não foi a competência e a qualificação dela. Não, muito pelo contrário. Né? Havia figurinhas, aquelas figurinhas prontas de colocar em estampa de abastecimento, né? De tanque de combustível de carro. Aquilo ali é uma violência, é um preconceito. É a violência sexual em imagem. Política, né? Se submetendo a ela. É isso aí. Então, assim, essa realidade, ela é muito dura, né? E aí volta a sua pergunta, por que a gente faz para melhorar a mulher? Se você olhar, a mulher nunca deixou de ser responsável pelo cuidado. Nunca. O que a gente faz? Acumula. Eu construí uma carreira com base em uma mulher que ficava na minha casa cuidando dos meus filhos e da minha casa. Porque se não tivesse essa mulher lá na minha casa, fazendo o que era o meu papel, eu jamais teria conseguido me dedicar, ser a profissional que eu fui. Então, assim, essa é uma barreira muito difícil para as mulheres.
Se você olhar o número de horas que as mulheres dedicam ao serviço doméstico e o número de horas que os homens dedicam ao serviço doméstico, É absolutamente diferente. não vou nem falar. Desproporcional. É. Então, assim, como que você vai estudar, Trabalhar, cuidar de dos casa, filhos. de filho e dar conta de ser candidata tudo. a alguma coisa se a gente sabe, Que já tem uma barreira. você, Flavinha, eu, a gente sabe o que é uma vida de campanha política, o que é uma vida dedicada à política. É. Como? Impossível. Mas a gente está lá. Jaque, eu tenho a triste função de finalizar o nosso podcast, que hoje eu consagro assim como um dos grandes podcasts que a gente tem aqui marcados no ano de 2025, né? Te agradecendo mais uma vez, obviamente, mas te fazendo uma pergunta, né? Você teria ideia, quando você era mais jovem, lá para os seus 14, 15 anos, que você chegaria até onde você está? Nunca. O que você diria para aquela Jaque? Pergunta de prova. E não vale chorar, que já encheu o olho d'água. Ah, minha amiga, Já chorou? eu não sei o que eu diria para aquela garota, porque aquela garota, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a gratidão à minha mãe, eu sempre olhei para ela e disse que eu não queria ser como ela, eu não queria ter a vida que ela, não é ser como ela, ter a vida dela. ser como ela, Você foi. eu quero ser. Uhum. Né? Um ser abnegado, amoroso. Quero muito ser como ela foi. Mas eu não queria ser dona de casa. Eu queria um mundo que meu pai trazia para casa. Eu queria um mundo dos estudos, um mundo do trabalho, um mundo que era da rua. E eu comecei com 16 anos como professora. Uhum. Eu fui ser professora de criança pequena e eu era muito feliz sendo professora de criança pequena. Fui professora do estado e fui fazendo os concursos para tocar a vida. Então eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para a menina que eu fui, 16 anos de idade. acredite nos seus caminhos. Lute pelas suas vontades. Nunca deixe que te digam que você não pode. Lugar de mulher É onde ela quiser. É isso aí. Jaque, queria te agradecer mais uma vez. Falar que o Fala Pública está aos seus pés, à sua disposição, a hora que você quiser. Obrigado por vir compartilhar toda a sua experiência, todo o teu estudo com a gente. É uma honra estar no meio de duas mulheres que são a maior referência no legislativo, na vida, que venceram, que estão brigando. E assim, obviamente que a gente sabe que a gente está muito longe de atingir, alcançar números razoáveis, mas que nos motivam, nos empolgam e nos inspiram para novos tempos, novos dias. Se as pessoas que estão assistindo, nosso público, quiser achar, conhecer, fala pra gente aí qual é a rede social sua, como é que te acha, fala aí. Então, eu sou uma mulher de 60 anos, né? Uma sexagenária. Eu sou uma sexagenária. Sexagenária. Pois é. Então, meu Instagram é Jaque Marins, Jaque, J-A-C-K-I-E, que é o Jaqui. Jaqui, Não é não é Jack. Jack. Isso aí, por isso que é bom, gente. Jaque Marins. Instagram e LinkedIn, mesma coisa. Bacana. Eu sou mais ativa no Instagram do que no LinkedIn. Mas quando eu digo que eu sou mais ativa, isso não quer dizer que eu seja extremamente ativa. Não sou blogueira. Não sou blogueira. Pessoal, Fala Pública Podcast termina esse episódio de hoje agradecendo a participação dessa mulher batalhadora que está na política, que serve como exemplo para todos nós. Foi minha mentora política e que nós deixamos aqui para o próximo episódio um grande representante também da nossa sociedade, né, Pietro? Com e certeza. que vocês não podem perder. Pessoal, MediaCast by Sun está aqui, nosso estúdio, esperando vocês. E aí,
vambora, né? Vambora. Até o próximo. Até o próximo, Até o pessoal. Muito próximo. obrigada. Obrigada pelo convite.